Fabi, volta para cá para a gente tratar um pouquinho dessas primeiras agendas que a Carol trouxe para a gente, agenda de presidenciáveis. Vou fazer duas perguntas para você. Vamos começar pela primeira agenda que ela trouxe, que foi a agenda da candidata Simone Tebet. Ela destacou essa aliança em São Paulo entre PSDB e MDB, o que não acontece no cenário nacional. Ela frisou bastante essa informação. Trouxe também para a gente o detalhe de que Simone Tebet está enfatizando bastante a sua campanha na erradicação da pobreza e da fome aqui no Brasil, se você considera uma boa estratégia. E ela fez críticas aos principais candidatos, levando-se em consideração intenções de voto que estão sendo mostradas nas pesquisas eleitorais, críticas a Lula e Bolsonaro por, segundo ela, fugirem do debate público. Vamos lá, em relação à erradicação da fome, Lívia, essa bandeira ela sempre é usada em campanhas eleitorais, porque de fato o Brasil, embora a economia tenha melhorado muito, ainda as pessoas passam por dificuldades. Nós somos ainda um país de terceiro mundo, mas com uma das economias que prometem se deixarem, as pessoas fazendo seus planos econômicos. Mas ela não diz como vai fazer isso, então fica realmente um discurso bem vazio. Quando ela aponta, o ex-presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula, fala que ambos estão fugindo e etc., não é o que a gente tem notícia até agora, Realmente, o ex-presidente Lula tem feito esses comícios mais centralizados, cheio de segurança, falando já só para a claque dele, para o pessoal que o segue e gosta dele. E no outro lado, existe a tentativa assim, de conversar com as bolhas diferentes, politicamente falando. Agora, o que seria muito interessante seria a candidata Simone Tebet trazer para nós, à luz do conhecimento mesmo, o que ela fez no mandato dela como senadora. Eu só tenho na minha memória, eu sei que ela pode ter feito mais, mas é uma questão de comunicação e comunicação de campanha, mas para nós ficou o clássico trabalho dela na CPI da Covid, que acusou e ficou aquelas acusações vazias, que realmente não foram para frente, embora tenha ainda indiciamentos pendentes, mas a Procuradoria-Geral da República, que é o titular da ação, já disse que não existe elementos para qualquer tipo de coisa, e ela deixou também, ela levanta muito a bandeira das mulheres, mas ela não defendeu as mulheres que participaram da CPI do Covid. Então, isso para mim fica muito mais claro. É fácil falar, mas o difícil é mostrar, e não mostrar somente com intenções e projetos, mas com atitudes. Simone Tebet tem algumas atitudes que dá para a gente analisar em relação ao passado. Agora, algumas propostas e ideias defendidas pelo ex-presidente Lula, Fabi, hoje, num comício emblemático no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, ele fez críticas ao que ele chama de uso político da fé. Ele disse que política não tem que envolver religião e religião não tem que ter partido político. Como você analisa, se você concorda com essa dissociação de política e de religião, que não devem se misturar? E também criticou a ampliação e também criação de novos benefícios assistenciais pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governo federal, em ano eleitoral. Segundo ele, o presidente, estaria tentando comprar o voto do eleitor com essa medida que ele chama de eleitoreira. Essa afirmação do ex-presidente Lula em relação à compra de votos, eu acho extremamente grave, porque daria para ele fazer uma ilação se fosse de uma forma indireta, está tendo tanto de auxílio emergencial, então poderia caracterizar uma compra de voto. Mas ele não faz isso, não pelo menos nesse corte que a gente ouviu aqui. Então isso é uma parte. Outra preocupação que eu tenho é em relação à laicidade do Estado. O Brasil é um Estado laico, mas o povo não. E o povo é um povo brasileiro extremamente religioso. E ele é multi, A gente olha para a parte religiosa do brasileiro. O brasileiro ele é místico até nessa questão. Às vezes existe até uma mistura, mas existe um respeito religioso muito grande. Quem coloca Deus e até o diabo, ele usou essas palavras, num púlpito, pleiteando um cargo eleitoral, é o ex-presidente Lula. E também, mais uma vez, pelo receio que estamos acompanhando na América Latina de perseguição, a chamada cristofobia, principalmente na Nicarágua,
é normal até as pessoas que estão assistindo essas imagens que a gente agora passou ficarem assustadas e receiosas com o que ele disse. Ele precisa assumir o compromisso do que ele disse. O que ele disse em relação também de que padres e pastores, né, ele faz uma crítica muito pesada em relação a isso. É preciso lembrar que as igrejas, as religiões, de uma forma geral, elas estão presentes nas comunidades e têm a função religiosa e a função social, e não impede, não obstrui a laicidade do Estado. Então, o Estado é laico e o povo não. Então, é um discurso feito, descolado do que existe na nossa cultura brasileira por anos e anos.